Um dia muito importante para o torcedor do Fluminense por conta da reunião da SAF que vai acontecer lá em Laranjeiras. Acho que é um dia crucial para a gente ficar atento, todo mundo, e comentar sobre a situação. Porém, eu acho que é o tipo de dia, é o tipo de situação que chama a atenção para a gente poder buscar conhecimento não só do que a gente espera, né, mas também do que a gente precisa saber. E eu estava assistindo, nesse final de semana, a entrevista do Rodrigo Capello, lá no Charla Podcast. E o Rodrigo Capello, para quem não conhece, talvez seja o jornalista mais proeminente, ou talvez hoje o jornalista mais chamativo com conhecimento e com mídia sobre todos os clubes do Brasil para poder falar sobre a área financeira. É um cara que já há quase 10 anos acompanha, faz relatório de todos os balanços dos clubes, então tem background, né? Não fala só do que está acontecendo agora, igual muita gente chega, não, ele lembra de outras situações. E na entrevista do Charla, ele comentou sobre o Fluminense uma vez e comentou sobre o Atlético Mineiro uma vez, numa coisa que acho que chama a atenção pra gente. São dois momentos que eu acho que a gente precisa ouvir. Eu falo isso daqui, são coisas até que eu falo de algumas vezes, porque aprendo com o Capello, inclusive, mas acho que preciso também trazer ele falando aqui, vai chamar mais atenção para vocês. Primeiro, era já no finalzinho da entrevista, ele foi perguntado sobre a situação da SAF do Fluminense, e ele foi bem honesto, falando, olha, isso é muito recente, eu tô focado em outra coisa, eu não apurei nada sobre isso, ainda não fui pesquisar nada sobre essa proposta, sobre o André Esteves, BTG e etc. Então eu só vou falar daquilo que eu sei, pra não correr o risco de falar algo que eu não sei e tirar minha credibilidade. Então ele não comentou diretamente sobre a SAF. E aí vem uma pergunta do André Calaça, inclusive nosso parceiro, ajudou bastante lá nos Estados Unidos a galera aqui do Jornada. E aí ele destrinchou um pouquinho mais sobre coisas importantes que você precisa saber antes dessa SAF passar. Hoje o Galo não tem fôlego de investir. Peraí, porque aí entrou o outro vídeo, né? Entrou o vídeo do Atlético. Insider, me diz o que é mais importante saber como sócio com direito a voto para tomar a decisão sobre a SAF do Flu que vem por aí. Ele falou, já que as coisas ainda... Eu tenho poucas informações, mas essa é uma excelente pergunta, cara. Eu acho que você tem que saber exatamente o que vai ter no contrato em relação às obrigações e os direitos que o Fluminense vai ter nesse novo momento. Porque coisa que no Vasco deu ruim. Exato. Se ele vai abrir uma SAF, vai colocar o futebol dentro e vai vender, esse processo só se faz uma vez na vida. Você nunca mais vai vender o Fluminense. Então, se vai fazer uma vez só, tem que fazer amarrando muito bem esse contrato de qual investimento... Ele vai fazer perguntas importantes agora, tá? E aí eu vou até anotar, porque a gente vai precisar lembrar dessas perguntas depois. Mas perceba que ele tá falando ali bem claro que, gente, isso é um processo que só acontece uma vez. E se acontecer outra, é porque deu merda. O que essa SAF vai receber, quem são as pessoas que vão investir, qual o lastro que elas têm, qual é a reputação que elas têm, esse investimento, qual é o dinheiro que de fato elas têm que aportar, qual é a responsabilidade que elas assumem em relação às dívidas, qual é a obrigação que elas se colocam em relação à folha salarial, vai ter uma folha mínima para cumprir? Eu, inclusive, vou voltar para você pegar as perguntinhas aí e anotar no teu caderninho. Vamos lá. Investimento que essa SAF vai receber. Qual investimento? Quem são as pessoas que vão investir? Qual o lastro que elas têm? Qual é a reputação que elas têm? Esse investimento, qual é o dinheiro que de fato elas têm que aportar? Qual é a responsabilidade que elas assumem em relação às dívidas? Qual é a obrigação que elas se colocam em relação à folha salarial? Vai ter uma folha mínima para cumprir? Qual o valor dessa folha? Por quanto tempo ela tem que cumprir essa folha? Então, quanto mais detalhado for esse processo, mais transparência você tiver sobre essa venda, menor vai ser a chance de dar errado. Ainda pode ser que dê errado 5 anos depois, 10 anos depois, porque nenhum processo está imune a problemas. Mas quanto mais informação você tiver sobre quem é, o que está fazendo, como é que vai ser, qual é o modelo, quais são os valores, quais são as premissas, mais informação, menos chance de dar errado. Vamos lá, tá?
O Capello tá falando da Wave, eu acompanho o Capello há muito tempo, então aprendi muita coisa, inclusive já chamamos ele algumas vezes pra fazer uma live lá no Jornada, mas ele tava fazendo, acho que o mestrado ou doutorado, acho que era o mestrado dele lá em Barcelona, justamente sobre negócios do futebol e tal, tava muito complexo, ele voltou agora pro Brasil, a gente pode tentar ver se consegue marcar uma live com ele tá participando mais, tá fundando a empresa dele, enfim, fundou agora, né? Enfim, mas eu já aprendo há muito tempo e eu tinha feito um vídeo há um tempinho atrás falando, não exatamente essas perguntas, mas perguntas parecidas com essas. E aí, agora eu coloquei aqui que gente, são coisas cruciais. A gente vai ter que responder no básico, essas 6 perguntas. A primeira pergunta que não tá na conta, são 7 na verdade, é: por ideal, o que eu tô falando? Por sua vontade livre e espontânea, o que você pensa sobre um clube de futebol, você é a favor de que se venda ou não? De que exista SAF ou não? Porque tem gente que pode virar e falar assim: meu amigo, eu nunca quero que o Fluminense vire uma empresa. O Fluminense é minha paixão, é o meu clube social, é onde eu me sinto participativo. E tá beleza, tá? Tá beleza. Pode ter gente que seja contrário por causa disso. E eu acho que é super ok. Então essa é a primeira pergunta. Agora, a partir do momento que a pessoa respondeu: não vejo problema de ser uma SAF não, sendo certinho e tal, papapá. Aí começa, que é: qual é o investimento? Quais são os valores? A gente viu uma notícia saindo de 6 bilhões. Né? Foi o que saiu mais recentemente. Primeiro aí, valor que começou a sair, 6 bilhões. Beleza. Ok, vamos fechar. Vamos ficar aqui nesses 6 bilhões que a gente vai destrinchar isso melhor depois. Quem são as pessoas que vão investir? E por que eu vou focar aqui em pessoas? Porque empresas têm donos. Empresas não são controladas... Empresas são controladas por pessoas. Então, se é uma pessoa, se é o John Textor tem sócios. Perdão aí pelo barulhinho do WhatsApp, tá? Às vezes eu esqueço de dar mute aqui quando eu vou ouvir alguma coisa do computador. Pessoas têm sócios. O John Textor tem sócios. A Eagle tem sócios. Tem a outra lá, acho que é da Turquia, né? Sei lá, que é sócia dele. O Capello fala disso na entrevista também. Então eu quero saber quem são as pessoas. Terceira, qual é a reputação dessas pessoas que estão investindo e qual é o lastro para elas do negócio futebol. Quando eu estava fazendo faculdade, eu lembro que era uma coisa de doido, que assim, tem 20 alunos na sala, uma matéria de técnicas de entrevista, ou técnicas de reportagem. E aí tá na minha cabeça técnicas de entrevista, tá passando uma entrevista pós-jogo ali, né? O cara no repórter de campo, entrevistando, zona mista. Só que os outros 18, 19 da sala estavam em outro tipo de entrevista. Aí eu normalmente levantava a mão e perguntava assim: pô, mas no esporte é um pouco diferente, no futebol, né? Aí a professora sempre falava: no futebol é completamente diferente. No jornalismo, você via muito claramente as pessoas que estavam fazendo jornalismo e as pessoas que estavam fazendo a faculdade de jornalismo esportivo. É tudo muito diferente. E no investimento, muito. O futebol é um mercado muito maluco. Muito diferente do que é o mercado tradicional. Então, qual é o lastro? As pessoas que estão assumindo essa gestão do Fluminense, que estão virando donas do Fluminense, estão botando quem para ficar na gestão? Por isso que quando a galera fala muito da questão do Mário Bittencourt CEO, eu falo por várias vezes, é um conflito de interesses que me incomoda muito. Me incomoda muito. Porém, obviamente, pelos nomes das pessoas que eu vejo até agora, o Mário, obviamente, tem mais conhecimento de gestão de futebol do que o resto da galera que tá assumindo lá. Mas vai ser o Mário só? Que vai ficar à frente do Fluminense? Ele que vai ser o CEO? A gente vai ter uma equipe acima do Mário, entre o Mário e os donos? O Mário vai ser gerente geral? Como é que é essa história? A gente precisa saber detalhe. Porque fica uma discussão muito só. Mário CEO, Mário não CEO, Mário CEO, Mário não CEO. E a gente tem que ver o resto. Porque assim, o Mário hoje, como gestão, ele não tem poderes de dono, mas ele tá no cargo máximo do Fluminense hoje. Obviamente, se você compara com 2019, o Fluminense tem processos muito mais interessantes hoje internamente. Agora, ainda assim, a gente identifica uma série de problemas na gestão do futebol do Fluminense. Como é que vai ser? Qual é o lastro? Qual é a equipe que tá vindo? Eu sou o dono, mas eu tô trazendo uma equipe aqui. Porque só dizer bem assim, equipe profissional. Beleza, irmão. Profissional tem profissional bom e profissional ruim. Deixa eu te explicar aqui um negócio. O Júnior Dutra é jogador profissional. O Felipe Cardoso é jogador profissional.
O Fred, agora não mais, mas era jogador profissional. Você percebe que os dois são profissionais? Então, né? Outra pergunta que ele fez também. Qual o valor que de fato eles vão botar? A gente volta lá pro tal dos 6 bilhões, né? Qual o valor que de fato eles vão botar nesse dinheiro? Desse dinheiro aí? O ponto 5 é importante também. Qual a responsabilidade que eles assumem da dívida? E o ponto 6 também fala de valores. Qual é a obrigação que é colocada em relação à folha salarial? Porque senão você fala bem assim, a gente vai investir 6 bilhões no Fluminense. Beleza. 6 bilhões em quanto tempo? A dívida entra aí nessa conta? A dívida está sendo 100% assumida? Então, beleza, o Fluminense tem 1 bilhão de dívida? Então, beleza. Então já não são 6, são 5 mais a dívida. Ah, não, mas esses 5 bilhões é o quê? Aportado à vista? 5 bilhões? Parece pouco crível. Alguém vai chegar e botar 5 bilhões direto. Obviamente não faz sentido isso. Então como é que funciona? Não. Veja bem. É porque 1 bilhão de reais investidos em 30 anos e os outros 4 bilhões de reais tem ali um detalhe no contrato que se o Fluminense gera em média 300 milhões, nem é a média, 300 milhões de reais de receita. Tudo que o Fluminense gerar acima de 300 milhões de reais de receita, isenta a gente de investir esses outros 4 bilhões que estava na conta. A do Cruzeiro com o Ronaldo era mais ou menos assim. Então assim, a gente não pode ficar só nos números, né? 6 bilhões! Num determinado momento da entrevista ele até cita bem assim, porque aí falam, da Portuguesa não foi 1 bilhão. A manchete é 1 bilhão. O da Portuguesa não foi 1 bilhão. Então a gente tem que saber esses detalhes. E eu falo isso aqui direto. E ele repetiu lá. Venda não se faz várias vezes. Vendeu, acabou. Então, meu amigo, se você tem um 99% de certeza, é 100% de dúvida. Tá? Tem que ser dessa maneira. E aí ele deu um exemplo do Atlético Mineiro. Do desespero que às vezes nós mesmos, torcedores, queremos ter. O que a gente quer? E aí a situação que o Galo está agora. Olha aí só. Vou botar aí na tela. Para reestruturar e fazer algum novo desenho para tentar remodelar essa dívida. Hoje o Galo não tem fôlego de investimento. Depende. Tirar uma janela e competir. Se o cara tirar do bolso dele, sim, não, se amanhã, o Galo, né? Se amanhã, o Galo não. Amanhã o Rubens Menin acorda e fala assim, quer saber? Cansei. Eu resolvi gastar todo o meu patrimônio pessoal aqui. Tá bom, então tem dinheiro. Mas eu acho que não é o caso. E eu acho até que o torcedor ele não deve fantasiar com essas coisas, sabe? Porque esse é um olhar assim meio... É um fetiche de SAF, achar que vai chegar um cara endinheirado e vai gastar todo o dinheiro dele com o seu clube, entendeu? Não, cara, SAF é negócio. É negócio pra todo mundo. É evidente já que o Rubens tem uma parte emocional ali. Ele é torcedor do Atlético, mas ele não é maluco. E a gente tem que se acostumar com esse novo cenário, cara. Vai torrar o patrimônio dele. É porque vai ser identidade pra família. Então, alguém vai parar ele. Ou vai ser a mulher, ou vai ser um sócio, ou vai ser o contador. Alguém vai parar ele, entendeu? Exatamente. E assim, se a gente quer um mercado de futebol que seja mais profissional, mais lógico, mais racional, esse mecenas que a gente sonha que vai chegar e que antes era o cara do açougue que era mecenas e botava uma grana e agora é o sheik árabe, a gente tem que parar de sonhar com essa figura, cara, que isso é uma ilusão, entendeu? Então, a gente faz... Enfim, eles seguem ali no debate, mas eu acho que é importante isso. A gente fica falando que SAF é pra profissionalizar. SAF... Não caiam na ilusão do ele tem muito dinheiro. Irmão, gente que tem muito dinheiro olha para as empresas gerarem dinheiro. O André Esteves tem muito dinheiro. Show! Isso prova que a gente vai ter muito dinheiro para investir. Depois disso, ele tem que ter muito dinheiro para poder fazer a compra. Show de bola. Galera endinheirada. Depois disso, meu irmão, o Fluminense tem que ser uma empresa que dê lucro. E Botafogo, Atlético Mineiro, tá tudo detalhado aí. São empresas que não dão lucro até agora. E aí sabe o que acontece com a empresa que não dá lucro? O cara vende para poder se livrar do prejuízo. O Fluminense vai ter que ser um clube que dê lucro. Tá? Que dê lucro. Não pode ser um clube que dê prejuízo.
Porque senão, o cara tem R$1 bilhão, ele é bilionário, por exemplo. Aí no primeiro ano ele tem que investir 150 milhões. Então ele agora já não é mais bilionário, ele tem 850. Aí no segundo ano ele tem que investir mais 200. Mais 200, mais 200. Daqui a pouco o cara tem R$0. Obviamente que eu tô criando uma história aqui hiperbólica, né? Os caras não têm 1 bilhão só. Mas ainda assim, meu amigo, o Fluminense tem que durar 100 anos. Se o Fluminense tiver prejuízo, igual o Botafogo tá tendo, em 3 anos de SAF tá com uma dívida de quase 1 bilhão, só a SAF, sem contar outra dívida, quanto tempo dura? Então, assim, não caia nessa do Sugar Daddy, tá? Tá vindo aí o papai que vai botar porque ele tem muito dinheiro, meu amigo. É a frase do Michael Kyle, do A Patroa das Crianças, pro Júnior. Quem assistir aí vai lembrar pra fechar o vídeo. O Michael Kyle fala: eu tenho dinheiro, você é meu filho, você não tem nada, você só vai ter o dia que eu morrer. Então é isso. Se o André Esteves, qualquer outro lá tiver muito dinheiro, show de bola. O Fluminense ainda vai precisar ter muito dinheiro por si só. E não ficar dependendo, né? Igual a galera que ostenta, mas no final das contas é o papai que deposita ali uma boa parte da grana. Isso não acontece no mundo dos negócios. É um fetiche, é um sonho que se tem no geral de torcedor. São duas coisas que pra gente ficar atento em relação à SAF, achei interessante trazer esse conteúdo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.